Ok, prosseguindo então, tá? As nossas aulas. Hoje eu trouxe aqui, né, o procedimento que é a PR 087, tá? Que é de gabaritos de forma para vasos de pressão, tá? Bem, creio que das práticas, essa é considerada uma das práticas mais simples, porque normalmente quem já procura esse tipo de treinamento já é caldeireiro, tá? E né, essa área de caldeiraria já é o básico, né? A traçagem, tá? Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Flávio, eu sou inspetor dimensional, né? E vamos estar aí ministrando as aulas práticas aí com vocês a partir da semana que vem. Espero poder estar ajudando aí da melhor forma possível aí para vocês terem sucesso aí na, na área de dimensional aí. Então, tá? Então, tanto o professor Flávio como o professor Codemiro, eles têm muita experiência na área, né? E realmente ali, né, a gente vai aprendendo, né, com essas pessoas mais experientes. É muito interessante eles trazerem essa história, né, do controle dimensional, né? E vocês estão entrando numa área ótima, ótima mesmo. Creio que quem entra nessa área dificilmente abandona, a não ser quando for se aposentar mesmo. Tá ok? Vamos lá. Então, essa PR, sempre como de praxe, inicia com o objetivo, tá? E o objetivo desse procedimento, né, é descrever os processos de traçagem para gabaritos de forma para vasos de pressão. Que tipos? Né? O vaso de pressão, basicamente, né, o que muda muito é o tampo. Então, ele pode ter tampo elíptico, semi-elíptico, torisféricos, hemisféricos ou semisféricos, né? No caso aí, né, citando o processo de qualificação de pessoal, ou seja, né, quando a gente fala processo de qualificação de pessoal, nós estamos falando do SNQC, tá? E no caso do exame de controle dimensional, né, esse procedimento específico da técnica de caldeiraria e tubulação, conhecido como CL, tá? Controle dimensional, CD, CL, ok? Prosseguindo. Documentos de referência, tá? Pessoal, alguém já ouviu falar da ASME? A ASME, né, é uma associação, né, americana, né, reconhecida, né, mundialmente, por ser pioneira, né, em códigos de projetos, tá? Principalmente nessa área de construção de vasos de pressão, caldeiras, na área de soldagem, na área de inspeção, ensaios destrutivo, tá? Então, quando a gente fala em vaso de pressão, tá? Mesmo que vocês não saibam, muita coisa é baseada na ASME 8, ok? A ASME 8 é especificamente regras para construção de vasos de pressão, tá? Pressure vessels, vasos de pressão, tá? Então é uma referência, tá? Para tanto dos códigos de projeto, como também para esse próprio procedimento. E eu até deixei aqui, eu tenho a ASME, tá, pessoal? Não sei se vocês vão querer, porque ela está em inglês, tá? Mas imagine um livrinho, né? Essa daqui é a ASME de 2017, tá? É a divisão 1,
porque a ASME 8 tem 3 divisões, e só a divisão 1, só para vocês terem ideia, tem 777 páginas. Tá? Esse documento aqui é uma bíblia da construção de vasos de pressão. Tem tudo, 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 tudo. Tá? Inclusive algumas referências que estão citadas no procedimento. Tá? Não precisa se preocupar com isso, tá, gente? A gente não, né? Na prática é muito mais simples, igual vocês já viram aí, né? Mas só para explanar um pouco mais, tá? Então, esse daqui é o documento, tá? Que é a referência para esse procedimento de gabarito. Então, a gente vai citar lá, depois eu vou mostrar para vocês, algumas siglas, por exemplo, o G, né? O G25, o G32, o G29, né? Figuras que estão nesse procedimento, tá? Voltando. Tá? Então, a ASME, na área de inspeção, construção, é muito requerida. Caldeiras é ASME 1, tá? Ok? Aliás, talvez vocês que trabalhem em manutenção e não na fabricação, vocês vão verificar sempre que vocês vão analisar ou fazer manutenção de um vaso de pressão, tem uma plaqueta, né, de identificação no equipamento. Normalmente essa plaqueta ela tem o código de projeto. Então vem escrito lá, ASME 8, por exemplo. Tá ok? Alguma pergunta até aí? Tranquilo? Alguém quer ASME? Tem que estar em inglês depois. Vamos lá, pessoal. 3. O item 3 do procedimento fala da terminologia. Só tem um item também, tá? Bem simples, igual as outras, os outros procedimentos. Anel enrijecedor, né? Por que ele traz esse termo aqui, né? É um termo que vai ser abordado dentro do contexto do procedimento. Então, o anel enrijecedor, ele é um anel externo ou interno, né? Com referência ao costado, claro, tá? Feito em perfil metálico, né? Também, né? Claro, né? Ele é dimensionado, né? Para fortalecer, né? Ou criar uma estrutura, né? Interna. Por exemplo, né? Eu peguei uma imagem só ilustrativa. Essa imagem não é uma imagem da norma, tá? Onde eu tenho uma estrutura, né? Com uma alma, né? Uma mesa inferior, tá? E eu tenho um sistema enrijecedor, né? Entre esses dois elementos. E temos até um furo aqui, né? Para, né, não, né, que o sistema realmente feito só para reforço estrutural, tá? Por exemplo, imagine um vaso que necessita de um reforço para suportar pressão negativa, tá? Pressão positiva não precisaria, talvez, desse enrijecedor, mas para pressão negativa precisaria, tá? Ok? Os recursos, item 4, né? Vocês perceberam que toda vez que traz o item recursos é bem parecido, né? Então, há pouca modificação, né? A não ser esse caso do gabarito, né? Que tem alguns elementos próprios para traçagem, tá? Então, por exemplo, o compasso, né? E o riscador, né? O resto são elementos que já vimos, que é a escala, a trena, tá? O esquadro, toda aquela parte, né? De apoio, né? Para executar os procedimentos, prancheta, lapiseira, calculadora. E para finalizar ali o pano de limpeza, uma estopa, né? Papel,
A gente vai disponibilizar luva, se necessário, tá bom? Curva francesa ou régua flexível, tá? São elementos também que são pertinentes aqui ao procedimento, tá? Então, o que é esses recursos? Aqui. Vamos limpar a nossa tela. Tá? São os recursos necessários para executar a traçagem. Tá? Então, a prática consiste, né, numa chapa metálica, tá? 0,5, 0,3 milímetros, né, bem fininha, ok? Onde vocês irão né, traçar, né, com o gabarito solicitado no relatório. Tá? Então, haverá uma instrução, né, de qual gabarito vocês irão executar. Tá? E vocês vão ter que aplicar o traçado nessa chapa. Ok? Para isso, se utiliza a calculadora para fazer alguns cálculos. Basicamente, a gente cai naquele mesmo sistema de trigonometria. Ok? E simplesmente é aplicar a trigonometria para fazer esse traçado. Aí vai depender de qual é o tipo de tampo, o tipo de gabarito a ser confeccionado. Tá bom? O procedimento já traz detalhes sobre cada tipo de tampo, cada gabarito que pode ser solicitado. Ok? Seguindo. Aliás, essas fotos não são do procedimento não, tá? São fotos internas mesmo nossas, tá? Então, riscadores, né? O compasso, tá? A régua flexível ou as curvas francesas, né? São os itens diferenciados para essa prática. Fora isso, a trena, a escala, né? O esquadro, são outros itens disponíveis. Beleza? Aí, no item 5, né, já iniciamos a parte da execução. E aqui a norma é bem detalhada, tá? Então, ela segue um passo a passo bem detalhado, né? Aí eu vou passar, né, superficialmente por esse conteúdo, tá? E para quem não tiver muita intimidade com o processo de traçagem, né, aí sim eu vou sugerir que vocês releiam esse procedimento, tá? Ok? E com mais calma e vão verificando item a item. Beleza? Então, basicamente ali, né, já se comenta que os gabaritos externos, né, devem ser somados à espessura da chapa, tá? E os gabaritos internos desconsideram a espessura da chapa, tá? E existe o roteiro, né, para confecção desses gabaritos, tá? Tanto externo quanto interno. É isso que a norma traz, aliás, o procedimento, tá? No item 5.1, diretamente já fala da ASME. Ou seja, o que está detalhado nesse procedimento não é nada inventado pela Bende, tá? É uma referência traduzida da própria ASME. Por isso que eu falei, não se preocupe em decorar a ASME, tá bom? O procedimento já está embutido esse conhecimento. Tá? E ele fala de pelo menos 3 dimensões que temos que coletar de um vaso. Tá? L, DO e T minúsculo. L é o comprimento, D de diâmetro e T a espessura do costado.
O problema é, também essa imagem é uma referência, só para a gente verificar que existem vários tipos de vasos, vários formatos, tá? É por isso que o procedimento estende muito esse assunto, tá? Então o método aqui é muito amplo, porque depende do tipo de vaso, tem uma consideração particular. Por isso também que a gente viu que o próprio código ASME tem um livrinho de 770 páginas só para a primeira parte, né? Aí depois tem a segunda e tem a terceira só da ASME 8. Imagine, tem a ASME 1, 2, 3, 4, 5. Cada uma fala de um assunto em particular. Tá? A ASME 9, por exemplo, é muito procurada, viu, pelos inspetores de solda. A ASME 9, né, traz as referências para inspeção de solda. Tá? Tranquilo até aí? Beleza? Então, ó, nós teremos, vai ser dado um relatório, tá? E as orientações, né, de qual tipo de tampo será executado, tá? Vocês vão executar, né, metade, né, vão traçar metade desse tampo. Bem, acho que é mais aquele caso que eu havia comentado, né? Quando vocês estiverem com a chapa na mão, né? Acho que é mais fácil o aprendizado prático do que só o teórico, né? Porque a teoria eu vou tentar antecipar alguma coisa para vocês, tá? Mas tem a parte, por exemplo, de passar o líquido na peça, né? Tem que esperar secar, né? E tem um procedimento prático mesmo, tá? Okay? Que às vezes não fala no procedimento. O procedimento, às vezes, detalha um monte de cálculo e certas particularidades não fala, né? Mas vamos lá, tá? Então vamos lá, o DO, tá? Que é o diâmetro externo, é tranquilo, né? Porque aqui agora a norma começa a falar de item por item, viu? Tá? Então, primeira coisa, eu não tenho que determinar as dimensões, tá? Então a norma traz, né, um conjunto de informações de como deve se coletar esses elementos, tá? O DO, diâmetro externo, é o trecho cilíndrico do casco ou tubo, né? Ou o diâmetro externo da esfera, tá? O L, aí o L é o comprimento total do tubo entre virolas ou entre cascos, ou o comprimento de projeto da seção do vaso tomada como a maior das seguintes, ou seja, né, se eu estiver considerando, né, um projeto diferenciado, né, eu vou ter algumas das seguintes circunstâncias para achar o valor L. Situação 1. Distância entre as linhas de tangências do tampo mais 1/3 da profundidade de cada tampo, formado se não existir anéis enrijecedores, excluindo tampos cônicos e seções cônicas, porque tem um cálculo específico. Complexo de imaginar, de abstrair, certo? Mas é o que a norma traz, tá? Item 2. Distância entre a junção do cone cilíndrico para vasos com cone ou com tampos cônicos, se não existir também anéis enrijecedores. Não para por aí. Tá? Ainda essa. Item 3. A maior distância de centro a centro entre os anéis enrijecedores, né, quando existem. Ou distância do centro do primeiro anel enrijecedor até a linha tangente ao tampo formado.
mais 1/3 da sua profundidade, excluindo os tampos cônicos, se for seções. Tá? Todas as medidas têm que ser paralelas ao eixo do vaso. O quinto, distância do primeiro anel enrijecedor do cilindro até a união do cone cilindro. Tá? Sexto, o comprimento equivalente dos tampos cônicos e seções como dado em UG33B e F. Nem se preocupar em colocar a figura aqui na norma. Essa figura está lá no ASME. Tá? E essa figura não está aqui dentro do procedimento. Basicamente não vai ser requerido ali. Tá? Mas como tem, né, essa referência, né, vocês já fiquem cientes de onde que ela vem. Tá? Ela vem diretamente da própria ASME. Para esferas, né, o L vai ser a metade do diâmetro externo. Aí fica fácil, né? Para a esfera. Você já tem o diâmetro, né? O L vai ser metade do diâmetro. O 8 e último, né? Cones e seções cônicas, né? No caso do cone e seção cônica, existe uma formulinha para calcular o L, viu? Você vai ter que saber, né, o LE, né, que é o comprimento equivalente da seção cônica em qualquer seção transversal, tendo diâmetro externo de dx. Né? O ds, que é o diâmetro menor, o DE, que é o diâmetro maior, e vai ter que aplicar tudo nessa fórmula aqui. Opa, aqui. Tá? Nessa fórmula aqui. Ó. LE multiplicado pela divisão de DE por dx, sendo que o DO é igual ao dx. Bem, é um pouco de cálculo, tá? Mas não é esses cálculos que a gente vai fazer no traçado, tá? São outros. E finalmente o último item, né? Que lembra que era o L, né? O DO e o T minúsculo. O T minúsculo é basicamente a espessura mínima requerida, tá? Ou do casco, ou do tubo, ou do casco esférico, cilíndrico, né? Claro que, né, não conta a espessura de sobrecorrosão, ou sobreespessura de corrosão. Isso era o item A, tá? Então o item A pedia, né, 3 elementos: diâmetro, comprimento e espessura, tá? O item B, né, definir o comprimento do arco do gabarito, né? Aí tem outras referências aqui também, tá? Então o arco vai ser dado também, né, para vocês executarem, né, o comprimento. Item C, depois de definido o gabarito de forma, deve-se consultar, né, a figura, o G80, e definir o desvio máximo permitido de circularidade, né, a ser empregado com o gabarito. Bem, né, na prática, né, é um pouco, né, diferente, é mais simples, gente, tá? É bem mais simples mesmo. Beleza? Flávio, tá na escuta já? Tô sim, tô ouvindo. Ah, beleza, então. Aquela hora tinha caído a conexão, tá? Sim, eu voltei. Bem, para tranquilizar o pessoal aí, você quer comentar alguma coisa sobre a prática de traçagem de gabarito? Realmente a teoria assusta um pouco, tá? Mas na prática lá não tem nada assim para vocês ficarem assim assustados, que vocês leram muita coisa, não. Eles vão te passar a orientação com as medidas,
Aí você vai fazer a traçagem, tem um tempo lá certinho, aí vocês vão aplicar o método de traçagem, que nós vamos ver semana que vem. Acabou, dá uma conferida, aproveita o tempo, se tiver um tempo ainda, dá uma boa conferida, e chama o instrutor e fala, ó, acabei. E é isso daí. O que está aqui, que a gente está lendo aqui, são coisas para talvez caiam na teoria, mas na prática é bem verdade. diferente. Na prática é bem Legal. diferente, bem mais É, simples. obrigado, Flávio. O Flávio até relembrou uma coisa que eu queria comentar com vocês, tá? A parte teórica, que é a prova teórica, né? Às vezes cai pergunta dos procedimentos, tá? Por exemplo, né? Antigamente tinha o procedimento de treino, calibração de treino e escala, né? Não tem mais essa prática, né? Porém, até hoje está lá na BEND, lá o procedimento, tá? Eu até tenho o procedimento aqui, né? E ele pode cair, né? Alguma pergunta ou outra na prova, né? Se bem que, né, vamos considerar que é 1% de chance de cair, né? Mas, né, possivelmente, né, a BEND pode colocar uma pergunta lá na prova teórica, tá? Por isso que a gente prepara vocês para todos os possíveis eventos que possam ocorrer de questões na prova. Tudo bem? Então, pessoal, realmente o procedimento aqui, eu vou explanar o conteúdo dele aqui, né? Mas a partir desse momento, né, que já foi o item A, B e C, vai ter as considerações específicas de cada tampo. Então, ele vai trazer aqui, né, as considerações sobre o tampo semielíptico, tá? E vai trazer as figuras de referência de como que traça, né? E vai detalhar como que é feita essa traçagem, tá? Então, para quem já fez o curso de caldeiraria, acho que vai relembrar um pouco disso, ok? Então, vai começar do basicão, o traçado da elipse. Primeiro, né? Você vai olhar a figura, né? Vai traçar o arco, vai traçar o arco FA, a distância F, é tudo referenciado aqui, ó. Então temos aqui a ilustração, né? E o texto vai dizendo como que a gente vai operar tanto o compasso, né? Quanto a parte com as escalas, tudo, tá? Ok? Bem, você quer falar alguma coisa sobre isso também, Flávio? Eu não sei se já está definido se vai ser o tipo de tampo que vai cair na prova, se é elíptico, torre esférica. Isso aí fica uma incógnita, né? Tem que praticar os dois. Então, beleza. Se de repente a gente fala assim, ó, não cai, é difícil cair, mas de repente cai, né? Então tem que praticar os dois, né? Então aqui, né, vai ter todo um passo a passo, tá? Praticamente, sabe o que dá para fazer, pessoal? Dá para treinar até em casa. Quer dizer, essa parte da prática aqui, dá até para treinar em casa. Mas vamos lá, tá? Então, o traçado da elipse, né? Tem, né, o passo a passo, né? Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto, né? Quinto, sexto, sétimo, oitavo, né? E vai ter as referências aqui, né? Da figura 2. Aí, o segundo procedimento, né? Centro O da figura 3, né? Então, vai ter a figura 3 aqui, tá? Aí, o terceiro procedimento, né? Divide-se a distância OA, tá? Esse é o procedimento que vocês vão executar na prática, tá? A traçagem do tampo, ok? Basicamente, vocês vão seguir, né, a orientação, né, dos itens primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. O que tem que saber? Ó, lembra lá na IT, quando eu estava falando da IT?
Tá vendo que tem uma simbologia aqui, ó? Pessoal, aquela simbologia que apareceu lá em desenho técnico, quando a gente estava tendo aula de desenho técnico, né? Agora vai ser requerida para a leitura desse documento. Esses dois itens aqui, ó, no segundo passo e no terceiro passo, vocês têm que saber o que significa. Tá? Esse T ao contrário aqui, né, significa que o item é perpendicular. Dois traços inclinados, paralelismo, paralela. Tá? Então agora vem um pouco daquele conhecimento básico que eu comentava sempre, pessoal. Essa a parte básica, tanto de matemática, quanto de metrologia, quanto de desenho técnico, agora vai ser, eu já antecipava e previa, ó, vai ser requisito para quando você estiver trabalhando com as práticas, com os procedimentos, e justamente no caso da leitura. Por isso que o conteúdo é obrigatório, né, nesse contexto do treinamento. Tá? Porém, não é o caso de quem não fez ainda desenho técnico se desesperar. Tá ok? Então, seguindo. 5.3, outro tipo de tampo. Mesma coisa. Né? Tem a redundância aí, tá? De como que vai fazer. Ok? Então, todos os itens aqui, né, é o passo a passo de como traça esse tipo de tampo. Né? Ok? Então, tem que seguir ali, né? Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo, quinto passo, sexto passo. Estão lembrados das aulas de traçagem no curso de caldeiraria? Tranquilo aí? Alguma pergunta? Não, nada? Beleza, gente. Vamos lá. Vamos seguindo aí. Tá? Então, aqui tem a figura 6, né? Do tampo. Tá? Com os valores aqui tudo. Né? As referências de valores. Ok? Aí, nesse caso aqui, ele traz uma tabela. Tá? Específica no caso desses tampos, né? Que é os esféricos. Ok? Mas também uma tabela da ASME. Tá? Aí comenta sobre traçados de arcos de raio, né, maior. Ok? Também tem algumas definições aqui. Tá? Basicamente, é aquilo que eu falei, Pitágoras. Tá? Essa forma aqui, né, é baseada em Pitágoras para calcular com a flecha X. Ok? E tem lá na IT também, se vocês relembrarem, né, na IT 151 tem essa forma da flecha também, né, que eu já havia comentado. Bem, essa prática, creio que a gente nunca aplicou na prática, só tem no procedimento mesmo, tá? Vamos lá para o próximo. Mas também tem o passo a passo aqui, tá na figura 8. Registros, tá? O registro, né, basicamente, né, ele vai ser a finalização dessa prática, tá? Então aqui, né, comenta, né, que ele deve ser registrado na própria placa de alumínio, tá? Ou seja, os dados do exercício, os dados do aluno, eles vão ser escritos, tá? Escritos na chapa, não é só traçar o gabarito. Você tem que registrar com seu nome no alumínio ali, ou no aço, né? Com seu nome, data, né? Ou seja, é uma legenda que vocês fazem. Além de fazer a traçagem, faz a legenda. Tá?
E os traços de contorno da linha da solda, né, eles são transcritos para um papel manteiga, né, um papel translúcido, fornecido aí para ser arquivado. Tá? Basicamente, o processo é o seguinte, pessoal. Depois que você traçou o seu gabarito, você vai copiá-lo para uma folha de papel vegetal. Tá? Então, coloca o papel translúcido em cima do seu traçado, né? E você traça ele novamente, tá? Incluindo a legenda, né? Para poder ficar arquivado. Ok? Então, aqui está um modelo de traçado. Tá? Então, o que você vai escrever na legenda? Né? O nome do traçado. Por exemplo, esse caso aqui foi um tampo semi-elíptico. Tá? O nome do aluno. Né? Os dados que foram fornecidos. O diâmetro interno 508. Tá? A escala é 1:1. Né? A data que foi feito. Né? E pede para colocar o registro SNQC. No caso, vocês ainda não têm, deixa em branco. Tá? Claro que aqui, né, é o resultado final. E tem um procedimento para chegar nesse resultado final. Ok? Então, só para... praticamente é simples mesmo, tá? Não tem muito mais o que falar. Você quer complementar com alguma coisa? Ou mesmo da parte prática, aplicação desses gabaritos em campo? Se é muito requisitado, se é só para a prova da BEND? Ah, às vezes é mais na prática de recebimento, entendeu? Na fábrica, por exemplo. A caldeiraria vai construir um vaso e tal, aí ela recebe o No tampo. caso, É o caso do cara do fazer o dimensional no recebimento. Aí eles pedem, de vez em quando eles pedem para fazer o traçado para poder conferir. é o caso Eles do fazem, Paulo, eles fazem um gabarito interno e tal. entendi. É para ajudar na conferência, então. Sim, sim. Porque Aí, senão aí depois vai montar o vaso, se o tampo tiver menor ou alguma coisa assim, já começa a dar os problemas, né? tá. Deixa eu ver se eu deixei mais alguma foto aqui de referência. Só deixei um zoom aqui da legenda, né? Mas deu para a gente fazer a leitura no desenho anterior, tá? Bem, normalmente esses documentos ficam arquivados, tá? Tanto em forma física, né, papel, quanto em forma digital, tá? Porque é o que prova que o aluno, né, passou nos exames práticos, tá? Então, todo relatório que eu mostrei para vocês, né, no caso aqui o gabarito ele não tem relatório, o que fica registrado é esse próprio, né, papel vegetal, tá? Ele pode ser auditado pela BEND, né? Então, por isso que a gente tem que ter todo o respaldo, né, para vocês aí, ok? Pessoal, bem, nesse caso aqui, né, se vocês não tiverem problema, poderia passar diretamente a caneta, tá? Mas já teve bastante caso de alunos que foram, né, transportar o gabarito diretamente na caneta e se perderam, tá? Então, se possível, é aquele mesmo sistema de sempre, né? Tenta fazer primeiro a lápis bem fraquinho ali, né? Para depois rasgar a folha. E depois passa a caneta, tá? Então, esse papel é um papel translúcido, né?
Mas às vezes, mesmo assim, o traçado ele é muito fininho, né, na chapa. Então pode ter uma certa dificuldade para passar, né, para a folha vegetal. Tranquilo? Acho que de gabarito era só isso mesmo, pessoal. É isso mesmo, né? Você vai fazer o traçado e normalmente eles fazem para o apoio ali no centro do tampo e na lateral em cima, perto do bisel, eles deixam do tamanho exato e na borda em volta, assim, no gabarito, eles deixam tipo uns 20 milímetros assim, menor, né? Que aí você vai passando e vai medindo, porque como assim, como ele é baulado, é uma coisa meio grosseira, assim, pode ter poucas ondulações, assim. Então, se você fazer bem exato, ele vai estar enroscando toda hora. Então, ele faz ele um pouco ali no centro e no bisel na medida exata, né? Para poder estar girando ele e conferindo as medidas com um paquímetro ou treina. Ou um calibre de folga também pode ser usado? Sim, sim. Entenderam, pessoal? Que esse procedimento você só executa o gabarito, né? Depois você vai aplicar o gabarito em campo, né? Aí seria uma outra coisa. Não, para a prática nossa aqui, né? Não vai ser necessário ter esse conhecimento, mas em campo mesmo, esse gabarito vai ser utilizado, né? Para fazer essa conferência aí, tá? Aí você vai precisar de paquímetro, né? Um cabo de folga, ou aqueles um calibre específico, né? Para medir as diferenças, tá? E claro que isso vai gerar um outro relatório,